dia a todos. Declaro aberta esta sessão do Tribunal Pleno do TRE do Rio Grande do Sul e saúdo os eminentes colegas, desembargador Armínio da Rosa, desembargador Silvio Moraes, desembargador Gerson Fischmann, desembargador Gustavo Diefenteller, desembargador Thompson Flores e desembargador Amadeu Butelli. Uma saudação também ao doutor Fábio Venzon, procurador eleitoral. Saúdo o doutor Rogério Vargas, secretário judiciário e secretário da sessão, saudando também seu retorno às sessões após merecidas férias, e, em seu nome, saúdo a todos os servidores do Tribunal Eleitoral. Saúdo também os ilustres advogados que participarão desta sessão, em defesa de seus interesses, do interesse de seus clientes, doutor Carlos Eduardo Reverbel e o doutor Everton Gonçalves Vilaverde. E, por fim, uma saudação a toda a nossa assistência. Colegas, nós vamos, em razão de ainda não haver conexão com o doutor Carlos Eduardo, que havia manifestado o primeiro pedido de preferência, enquanto se restabelece essa conexão, vamos passar ao julgamento do segundo processo da pauta, que é o 060009489, procedência do Alegrete, relatoria do eminente desembargador Armínio da Rosa, pedido de sustentação oral por parte do doutor Everton Gonçalves Vilaverde, que falará pelo recorrente Márcio Fonseca do Amaral. Eu passo, então, consulto o doutor Everton. Doutor Everton, está nos assistindo, doutor Everton? Bom dia, sim, ministro. Bom dia, está nos vendo? Sim. O senhor concorda com a dispensa do relatório, doutor Everton? Sim. Então, o senhor está com a palavra pelo tempo regimental. Digníssimo presidente André Luiz Pranella, na pessoa de Vossa Excelência, saudo os demais desembargadores e, de forma especial, o relator desembargador Armênio José Abreu Lima da Rosa, ilustre procurador Fábio Venzon, serventuários desta casa, muito bom dia. Meus sinceros cumprimentos e agradecimentos pelo espaço cedido a este modesto advogado que, embora emanado de um direito, é um prazer poder me dirigir a esta esplêndida corte. Excelências, o que nos traz esta casa, hoje de forma virtual, né, é o processo no qual o Partido Progressista protocolou em desfavor do candidato Márcio Fonseca do Amaral, reeleito e atual prefeito da cidade de Alegrete. Depois, né, entende a defesa que há uma dicotomia, e há de salientar, do mundo atual e da campanha eleitoral que se finda dos anos de campanhas eleitorais passadas. Foi diferente, né? O que se verifica aqui é uma clara mutação da legislação que permite, por hora, em excepcional, uma interpretação do a seguir exposto. A decisão interposta pelo doutor juiz eleitoral Tiago Tristão, hora guerreada, ela merece ser reformada para que não haja a incidência da multa, frente à não existência da probabilidade do direito alegado na decisão judicial e no tocante a algumas supostas violação da norma eleitoral. Isso porque não houve nenhuma intenção eleitoreira de captação de reflexo preferencial, de subverter o resultado das eleições ou de tirar alguma vantagem. Pelo contrário, excelência, o representado ele sempre agiu e comporta-se de modo íntegro, honrado, comprometido com os preceitos públicos e leis vigorantes. Ademais, excelência, cabe inserir que até mesmo o representante ele não tinha o condão de punir o representado, mas sim de cessar as supostas postagens. Eu tomo a liberdade de ler um trecho da inicial que diz o seguinte, abre aspas, entretanto, a presente representação não tem consigo como objetivo principal a punição do representado. Então, excelência, de outra banda, com referência às publicações, cabe salientar que há exceções legais que permitem
a publicidade institucional de produtos e serviços que tenham concorrência no mercado em caso de grave urgência e necessidade pública, bem como a publicidade institucional de atos e campanhas destinadas ao enfrentamento à Covid-19. E, nesse sentido, é que a emenda constitucional 107 de 2020, ela autoriza publicações excepcionalmente por estarmos numa situação de calamidade pública. Ela não nomeia quais os serviços públicos, publicidades, temas, elas podem ser, que podem ou não ser publicados, tendo em vista que diversos, e se não todos, né, os setores da administração pública, elas estão afetados pelo momento atual. É evidente a necessidade de interpretar quais as publicações têm o caráter que atende o informativo ou não, e é eminente a necessidade, é óbvio, de esclarecer, interpretar a referida emenda, sendo o objeto da presente demanda, portanto, subjetiva. Portanto, passa a ser excepcionalmente subjetiva neste ano eleitoreiro que a gente findou. E é inevitável que você faça essa vinculação de publicações para orientar a população. É inevitável, em particular, frente à pandemia. Mas, outrora, Excelência, em nenhuma das publicações foi utilizada alguma marca de governo pudesse caracterizar a autopromoção do candidato, que pudesse ressaltar a administração pública. Uma situação, e um fato que eu gostaria de salientar, é referente a uma postagem de um laboratório municipal. Suponhamos que um idoso, um necessitário, ele necessite realizar um exame, né? E não é levado pelos familiares ao posto de saúde mais próximo da sua casa. Ele é levado ao centro, na Santa Casa, que é no centro da cidade. Ele se desloca. Então, essa informação de que o posto, por hora, está atendendo, ou houve uma atualização, uma ampliação na realização dos exames, essa informação tem que ser dada à população, ao contribuinte. E isso faz com que a família, o idoso, desloque-se até sem necessidade, em tempos pandêmicos, para a realização do exame que poderia ser feito ali, ao lado da sua casa. Isso é uma das colocações que há em contento das publicações. Então, Excelência, reitera-se que não houve exaltação de qualquer feito ou qualidade pessoal do prefeito, candidato ou do seu grupo político. E ainda há de salientar o reconhecimento de boa-fé, pois o candidato absteve das publicações e retirou rapidamente as supostas irregularidades e cessaram-se bem antes do início da propaganda eleitoral. Essas publicações se deram antes do início da propaganda eleitoral, do lapso temporal que tem de direito para propaganda. Então, antes de alguma liminar, antes de alguma decisão, rapidamente foi cessada algumas publicações, mas que essas publicações elas devem sim ser interpretadas, uma por uma. Assim, o enunciado da emenda constitucional 107, que adiou, em razão da pandemia, as eleições municipais de outubro de 2020 e os prazos eleitorais respectivos, diz o seguinte: no segundo semestre de 2020, poderá ser realizada a publicidade institucional de atos e campanhas dos órgãos públicos municipais e de suas respectivas entidades da administração indireta destinados ao enfrentamento à pandemia Covid-19 e à orientação da população quanto a serviços públicos e a outros temas afetados pela pandemia. Excelência, todos os serviços e temas foram afetados pela pandemia. Isso, pois, o objetivo dos autos, excepcionalmente neste ano eleitoral, tem sim sua natureza subjetiva, ao ponto que cabe uma interpretação diante das publicações de informações à população. Assim, Excelência, requer a respeitável sentença guerreada seja reformada, que não haja multa frente à não existência de probabilidade do direito alegado na decisão judicial e no tocante à suposta violação da norma legal. São essas as razões expostas que nos trazem a esta sessão para pedir o provimento do ora requerido como medida de justiça. Muito obrigado. Muito bem. Obrigado. Obviamente, Dr. Fábio Venzon, pelo Ministério Público Eleitoral. Excelentíssimo senhor presidente do Egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, excelentíssimos desembargadores integrantes da Corte, Dr. Rogério Vargas, em nome de quem, Secretaria de Sessão, em nome de quem saúdo todos os servidores, uma saudação especial ao Dr. Everton, que se encontra na tribuna. Uma saudação também à nossa audiência. No caso, nós temos a conduta vedada, que proíbe a publicidade institucional nos 3 meses que antecedem o pleito, em virtude dessas mudanças todas
de calendário envolvendo a pandemia, terminou sendo estabelecido que essa vedação ocorreria a partir de 15 de agosto de 2020. Existem exceções, né, isso está no artigo 76 da Lei das Eleições, o artigo, 73, o inciso 6, a linha B, que diz que é vedado nos 3 meses que antecedem o pleito, com exceção, aí tem as exceções, com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no mercado. É vedado autorizar publicidade institucional dos atos, programas, obras, serviços, campanhas dos órgãos públicos federais, estaduais, municipais ou das respectivas entidades de administração indireta, salvo, aí outra exceção, em caso de grave e urgente necessidade pública, assim reconhecida pela Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral primeiro precisa reconhecer, precisa pedir uma autorização para a Justiça Eleitoral para veicular. A gente tem um exemplo aqui no Rio Grande do Sul da Expo Inter, por exemplo. A Expo Inter se pedia para a Justiça Eleitoral autorização para poder veicular a propaganda da Expo Inter. Então, nós temos essas hipóteses, essas exceções. Fora dessas exceções, não é possível fazer essa publicidade institucional, existe essa vedação, sujeita a depender da gravidade, a cassação de diploma, registro, ou apenas a multa, a depender da gravidade da conduta. Nós temos aí, em virtude da pandemia também, aí houve um acréscimo, realmente, que é mencionado, está na Emenda Constitucional 107, artigo 1º, parágrafo 3º, inciso 8, que diz, no segundo semestre de 2020, poderá ser realizada a publicidade institucional de atos e campanhas dos órgãos públicos municipais, de suas respectivas entidades, administração indireta, destinados ao enfrentamento da pandemia da Covid e à orientação da população quanto a serviços públicos e a outros temas afetados pela pandemia, resguardada a possibilidade de apuração de eventual conduta abusiva. Então, nessa hipótese, a própria emenda constitucional, ela vem e traz uma situação que ela já diz o que é uma questão de urgência. Essa situação não precisaria mais especificamente essas situações envolvendo a pandemia, não precisariam de uma autorização judicial prévia, né? É uma questão que o próprio Constituinte, e é notório, né, está colocando como algo de emergência, de urgência, né, que por si só autoriza. Muito bem. A questão é saber, então, se essa publicidade que foi feita no site da Prefeitura, ela se enquadra nessas exceções, né? E nós vemos que não, verificamos que não. A gente, assim, olhando agora até nos autos aqui, não sei nem se eu referi especificamente essa aqui no parecer, mas nós vemos aqui no dia, lá na petição inicial, o ID 89-84-683, na página 4 do PDF aqui, nós vemos, por exemplo, dia 27 de agosto, portanto, posterior ao período vedado, a seguinte publicação: a administração municipal entrega mais 2 ruas asfaltadas na Zona Leste. Parece que essa publicidade aqui não se enquadra em nenhuma das situações, não dá para dizer, não dá para dar uma interpretação para essa questão da pandemia tão extensiva ao ponto de dizer que entregou 2 ruas asfaltadas na Zona Leste, se enquadraria na hipótese, na exceção. Não é caso de urgência, de emergência, a permitir esse tipo de publicidade. Na sentença, realmente fez referência à questão da ambulância também, assim, mas aí tudo bem, talvez até pudesse ter relação ali com a pandemia, mas, por exemplo, essa que eu acabei de... nós tínhamos feito... Foi referida na sentença, inclusive, também essa aqui. Eu estava olhando ali no processo, mas vi que foi referida na sentença e nós colocamos no parecer. Então, essa que eu acabei de mencionar. Não tem a menor dúvida. Aí tem uma que fala que realmente obras do laboratório, melhorias no Museu de Artes e conclusão de obras do laboratório municipal em processo de tomada de preço. Talvez esse laboratório, mas a anterior, com certeza, não. Prefeitura recupera a estrada no interior e melhora a trafegabilidade no balneário Caverá, 19 de agosto. Também, da mesma forma, não se verifica que está se enquadra dentro das exceções. E, em virtude disso, entendemos que está correta a sentença da condenação, e a condenação foi tão somente a sanção pecuniária, né? Então, parece que também está adequada ao princípio da proporcionalidade. Nesse sentido, nós estamos opinando aqui pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Bem, com a palavra o eminente relator, desembargador Armínio. Presidente, endossando as saudações já feitas, e aqui especialmente ao doutor Everton Vilaverde. Acho que a família Vilaverde é tradicional do Alegrete, né, doutor Everton? Sim, senhor. O deputado Adão é de lá, né? Não. O Adão Vilaverde não é de lá? Não. Alegrete não. Não. Bom, mas eu vejo aqui o doutor Carlos Reverbel. Reverbel é de lá do Alegrete ou não, doutor Carlos? Vou errar também.
Na verdade, a minha família tem vários doutores lá de Reverbel, em Alegrete, Santana do Livramento, Guaraí, tem até uma rua com o nome lá, Carlos Reverbel, em homenagem ao meu Sim, eu conheci, avô. não sei se é seu, eu sei se é um parente, conheci o poeta Carlos Reverbel, era muito amigo do Isso, Salvador Jobim. isso, exatamente. Os dois se encontravam a miúde, aí, exatamente. E tive o prazer de conviver um pouco com ele. Muito bem. Bom, presidente, terminadas as amenidades, o fato é o seguinte: no período vedado, foi feita a propaganda institucional, e parte já, como sempre, esmiuçada pelo Dr. Fábio. Entre essas publicidades, melhorias do Museu de Arte e conclusões de obras do Laboratório Municipal. Prefeitura recupera estrada no interior e melhora a trafegabilidade no Balneário Caverá, né? Administração municipal entrega mais 2 ruas asfaltadas na Zona Leste. E Alegrete terá um dos maiores bairros planejados do estado. Isso é isso. Esses são os fatos. Publicidade institucional foi feita no período vedado e não se encontra entre as exceções. As exceções dizem que publicidade concorrencial, de concorrência, que se entende como um Banrisul, por exemplo, que não pode se afastar da publicidade, posto no mercado competitivo, exceções reconhecidas pela Justiça Eleitoral, não é o caso. E o doutor Fábio lembrou precisamente uma delas, o caso da Expo Inter, ou aquelas que a emenda 107 trouxe, vinculadas umbilicalmente à pandemia, quer dizer, publicidade estritamente adstrita à pandemia, que corresponderia, por exemplo, a serviços públicos, especialmente médicos, colocados à disposição, horários de funcionamento, ou prevenções que a população haveria de tomar, ou restrições impostas à população a tal respeito. Não é o caso de nenhuma dessas publicidades. Talvez a do laboratório, como disse, realçou o doutor Fábio. Sorte que se tem aqui uma conduta vedada, sancionada, e a sanção alcançaria tanto ao candidato a prefeito como ao candidato a vice-prefeito. O apenamento se restringiu apenas ao prefeito eleito, e não há, sob pena de reformar-se impérios, se estender o alcance subjetivo da condenação, que no mais se adsteve aos estritos parâmetros legais. E cito aqui, com muita honra, um precedente do nosso caro desembargador Silvio Moraes, né? O decano dessa corte, embora decano, eu sou o vice-decano do TJ, né? Peço que o desembargador Aristides não se aposente, né? Porque decano é um reconhecimento objetivo, né? De cãs brancas, né? Então, eu estou desprovendo o recurso, senhor presidente. E peço desculpas pelas brincadeiras, mas é para começar o dia com bom humor. Certo, sem problema. Consulto os colegas se alguém deseja fazer qualquer manifestação de voto. Não havendo, então, recurso 060009489 do Alegrete, negar um provimento unânime. Uma referência que cabia em relação ao Alegrete é que é a terra do nosso secretário, o doutor Rogério Vargas. Aí, com muito orgulho, ele sempre fala do Alegrete lá, né? Então, mas vamos, então, ao próximo julgamento. Eu consulto o doutor Carlos Reverbel. Está nos escutando agora, doutor Carlos? Sim, desculpa, agora está tudo perfeito. Não, tranquilo. Até para justificar, nós invertemos aí o julgamento, porque até quando na abertura o senhor estava ainda sem conexão, mas então agora vamos julgar o seu processo. É o recurso que é a ação, né? 060065365, procedência de Montenegro, relatoria do eminente desembargador Amadeu Butelli, e o recurso, na verdade, né, é a coligação Voa Montenegro, que entrou com recurso, né, com essa ação,
quanto à expedição do diploma de Paulo Euclides Garcia de Azeredo. Como há um pedido de desistência da ação, desistência do recurso interposto, eu passo desde logo a palavra ao eminente relator para se posicionar sobre o pedido de desistência. Eminente presidente, na sua pessoa, cumprimento os demais integrantes da Corte. Uma saudação ao doutor Fábio Venzon, procurador regional eleitoral, o doutor Rogério Vargas, que retoma suas atividades após merecidas férias, na pessoa de quem eu cumprimento todos os servidores desse Tribunal Regional Eleitoral. A saudação também ao doutor Carlos Reverbel, advogado que acompanha esses trabalhos. Doutor Carlos, após o ingresso do pedido de desistência, formalizado pela coligação Vão Montenegro, consultei o órgão do Ministério Público Eleitoral e, ante a manifestação de desinteresse na assunção do polo ativo daquela relação processual, encaminhei para o voto no sentido de homologação do pedido de desistência. Eu consulto Vossa Excelência se mantém interesse na sustentação oral, tendo em conta este encaminhamento. Não. Então, eu faço os agradecimentos aí, os cumprimentos a todos os excelentíssimos desembargadores. Então, eu desisto do pedido de sustentação oral. Muito obrigado. Senhor presidente, então, eu encaminho o voto no sentido da homologação da desistência da ação formalizada pela coligação Vão Montenegro. É assim como voto. Perfeitamente. Consulto os demais colegas, se alguém deseja fazer qualquer manifestação de voto, estando todos acompanhando o eminente relator, então, cumpre tão somente proclamar o resultado do recurso 060-065365, à unanimidade, homologaram o pedido de desistência do recurso. O próximo julgamento da manhã é o terceiro da pauta, é o 060-07-2063, procedência de Aratiba, relatoria do eminente desembargador Silvio Moraes, um recurso interposto pela coligação Aliança Novas Ideias de Aratiba. Passo, então, a palavra ao eminente procurador, doutor Fábio Venzon. Senhor presidente, renovando as situações. Trata-se de recurso interposto pela coligação Aliança Novas Ideias, Novo Futuro, contra a sentença proferida pelo juiz da 20ª Zona Eleitoral, que indeferiu petição inicial e julgou extinto o feito sem resolução do mérito. O processo aqui envolvia um suposto abuso de poder por parte do candidato à reeleição à prefeitura, se eu não estou enganado, que nós entendemos que não havia aqui qualquer tipo de abuso de poder. O próprio relato já demonstra que não se trata de caso de abuso de poder, por isso entendemos que estava correto, né? Nós verificamos aqui, da leitura da inicial, nota que a coligação autora constou uma gravação em áudio de uma conversa em que um dos supostos interlocutores seria o prefeito de Aratiba, candidato à reeleição, Guilherme Eugênio Granzotto, e o outro, o empresário Tagor César Basso. O que acontece? Nessa conversa aqui, aí eles dizem que o prefeito está ali, de alguma forma, usando ali do seu poder, ameaçando esse empresário, né? E daí, então, esse abuso de poder. O que nós verificamos no diálogo é o seguinte: o prefeito ele exige do empresário que este não mais pressione os seus empregados a não votar nele. E no final, apesar dos termos que ele utiliza no início, mas no final ele deixa claro que as medidas de poder que ele vai adotar, na verdade, é levar o fato ao Ministério Público. Então, nós temos o seguinte trecho aqui. Aí nós vamos, o prefeito, esse candidato, conversando com esse empresário. Aí nós vamos ser inimigos mesmo, aí nós vamos ver quem é mais forte, se tu ou eu. Ao final da gravação, ele esclarece que, se fosse necessário, levaria tal irregularidade ao conhecimento do Ministério Público. Então é o seguinte, tá? Ou tu desbloqueia o cara amanhã, sei lá, e pede desculpa, tu faz o que tu quer da tua vida, e não pressiona mais nenhum funcionário teu, senão eu estou lá no Ministério Público na semana que vem, tá, meu amigo? Na verdade, o que o candidato está falando com o empresário é que o empresário não cometeu um ilícito.
E até nós tivemos recentemente uma condenação aqui na corte, exatamente de um patrão, de um empresário, dono de um supermercado, que coagia a sua a moça que trabalhava com ele para votar no seu filho. Foi condenado por crime. E o que o candidato está dizendo para esse empresário é exatamente isso. Olha, não faça mais isso. Claro, usando termos, né, que em princípio você olha e você diz, será que o prefeito ele quer usar alguma coisa do poder dele como prefeito contra esse empresário? Mas no final ele diz, vou levar ao Ministério Público. Então, entendemos que aqui não teve nada, a própria descrição do fato da inicial já demonstra que não se trata de abuso de poder. Né? Tampouco houve um pedido também de condenação, como incursos nas penas do artigo 301 do Código Eleitoral, mas trata-se de crime eleitoral. Obviamente, não é a titularidade, legitimidade, né, é do Ministério Público, ação penal pública incondicionada. Então, descabido esse pedido aqui em sede de AIGE. Né? Então, nesse sentido, estamos opinando aqui pela manutenção da sentença que indeferiu a inicial. Então, é pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Muito bem. Com a palavra, o eminente relator, desembargador Silvio Moraes. Eminente presidente, na sua pessoa, saúde os integrantes da corte. Uma saudação ao doutor Rogério Vargas, que volta renovado, né, de felizes férias, que já confessou aqui que foram ótimas. Bom retorno, doutor Rogério. Uma saudação ao doutor Fábio Venzon, a todos aqueles que nos assistem, os demais integrantes da corte. E, como de hábito, o doutor Venzon facilita muito o trabalho do relator, e o voto vai exatamente, presidente, no sentido do parecer do MP. Eu quero apenas pedir licença para fazer um elogio à sentença da doutora Lilian Paula Franzmann, de Aratiba, porque foi um trabalho conciso, foi um trabalho técnico, com elegância, e ela realmente enfrentou todos os pontos da causa, pelas sentenças que dá prazer a gente ler. Ela, inclusive, com base na linha C do inciso 1 do artigo 22 da 6490, evidentemente, quando a inicial, né, não for o caso de representação, faltar algum requisito, deve ser indeferida, e foi exatamente o que ela fez. Ainda com a cautela de reconhecer que, não obstante a parte, quando propõe a ação, não consiga juntar todas as provas, isto assim o é, porque com a instrução é que estas provas serão coletadas na sua integralidade. Mas, mesmo assim, com o que se examinou, ainda que efetuadas as provas, não se conseguiria atingir nenhuma das hipóteses previstas na Lei 6460 para que se pudesse, 6490, para que se pudesse levar à frente a ação. Ela, inclusive, com base no ministro Mussi, num acórdão, numa decisão que cita, trabalha sobre a questão do abuso do poder político. Depois, com base no ministro Gilmar Mendes, também com acórdão que traz e anexa a sua sentença, trabalha sobre o abuso do poder econômico. Evidentemente, afasta a hipótese do crime e, aliás, ainda deixa registrado que, na verdade, se crime houve, quem o cometeu foi o representante, porque ele é que estava coagindo os empregados para que não votassem no candidato que é o atual, que, evidentemente, o representado que fez a ligação a ela. Então, e o último ponto ainda a ser enfocado é que, se evidentemente, se pudesse vencer esta possibilidade, né, que realmente ocorreu, de julgar extinto sem julgamento do mérito a ação, não se aplicaria a partido político, por ser pessoa jurídica, a regra prevista na 6490, que, na hipótese, está enquadrando na situação de que dever-se-ia configurar a cassação. Vejam bem, o que está previsto é a declaração de inelegibilidade e a cassação do registro ou diploma, que, evidentemente, não se pode aplicar ao partido político. Então, com estas observações e deixando um elogio expresso à belíssima sentença da nossa juíza-cor, doutora Lilian Paula Franzmann, da comarca de Aratiba, eu estou votando no sentido de parecer, eminente presidente, para, evidentemente, desprover o recurso, mantendo integralmente a muito bem lançada sentença
da digna juíza Aquá. É como voto. Perfeitamente. Consulto os colegas se alguém deseja se manifestar. Vendo, então, o recurso 060072063 de Aratiba, desprovido à unanimidade. O próximo é o recurso 0600308/23, procedência de Ibirubá, relatoria do eminente desembargador Gustavo de Effenteler, um recurso interposto pela coligação Eleição 2020 a Belgrado Prefeito. Eu passo, então, a palavra ao eminente procurador, doutor Fábio Venzon. Senhor presidente, renovando as saudações, então, recurso eleitoral interposto em face da sentença proferida pelo juízo da 121ª Zona Eleitoral, que julgou parcialmente procedente a haja ajuizada pela coligação Frentão e por Abel Grave contra a coligação Aliança Popular, contra Silvestre Antônio Rebelato e Ademar Zene, para condenar os representados individualmente pagando de multa e determinar a perda dos recursos do fundo partidário dos partidos que compõem a coligação. Houve recurso tanto da recorrente, porque entendia que deveria ser aplicada uma sanção mais grave, e por parte do recorrido também houve recurso para afastar qualquer sanção. No nosso parecer, aí tem algumas preliminares aqui, também, de indeferimento da extrajudicial pela falta de provas. Nós estamos aqui entendendo que devem ser afastadas. Essa preliminar, por exemplo, é mencionado o artigo 47 da resolução, que no caso de representação instruída com vídeo ou áudio, a citação será acompanhada, se houver, de cópia da transcrição do conteúdo da informação de dia e horário que o material impugnado foi exibido. Nós estamos dizendo, o efeito verifica que a causa de pedido da presente área alicerça-se nos áudios juntados com a petição inicial, bem como as cópias das transcrições dos pronunciamentos dos representados na Câmara, que foram todos juntados. Né? Os representados não tiveram dificuldade de tomar ciência dos fatos que lhes foram imputados e deles se defender, tampouco de acessar as provas juntadas com a petição inicial, conforme revela, aí eu menciono um trecho da contestação, que fica claro que eles citam, inclusive, trechos desses pronunciamentos e tal, né? Então não teve nenhum prejuízo à defesa. Da mesma forma, afastar a preliminar de indeferimento da inicial, caso, efetivamente, o pleito deduzido é um pleito possível, via adequada, e também a preliminar de legitimidade passiva do representado, Ademir Zene. Neste caso, há litisconsórcio, como seria o candidato era candidato a prefeito, né, há litisconsórcio passivo necessário entre o titular e o vice da chapa. Né, esse é pacífico, diante da indivisibilidade da chapa majoritária, né, a cassação de um levaria à cassação do outro. Então, é correto que figure o vice-prefeito do polo passivo. E no mérito, o que acontece? O candidato era vereador. Ele fez pronunciamentos ali na Câmara de Vereadores que nos pareceram efetivamente como um palanque eleitoral, como se fosse ato de propaganda eleitoral, utilizando ali não no exercício do mandato de vereador, né, no seu trabalho como vereador, mas sim fazendo naquele momento ali, na verdade, estando naquele momento presente não o vereador, mas o candidato. E se aproveitando, então, dessa oportunidade dele ser vereador e ter aquele espaço, então fazendo ali uma propaganda, utilizando aquilo como propaganda eleitoral, não estando no exercício do mandato. Não estando exercendo efetivamente ali o seu mandato, com aquelas... Daí não se fala na imunidade parlamentar em relação a isso, e aí juntamos até mesmo jurisprudência. Apenas, então, para ilustrar, então, no dia 13 de outubro de 2020, e havia aqui uma discussão de redução de valores de remuneração, de subsídio, enfim, né? Era essa a discussão. E ele diz que se prefeito for, se eleito, ele vai fazer. Né? Então, se os vereadores não fizerem, ele vai fazer quando for prefeito. Aí ele diz assim, ele menciona nessa data, certamente são muitos que nos assistem através das redes sociais. Aí, mais um pouco, ele fala, agora, certamente se eu sou pré-candidato, eu sou candidato. Se eu vou estar lá, o primeiro projeto que eu vou encaminhar para essa casa é tomando a mesma atitude. Aí eu vou mais longe, aí ele, ou seja, dizendo que ele vai fazer isso. Ele é pré-candidato, se ele for eleito, aí mais para frente ele chega e diz, se eu for escolhido, certamente é o início de uma reforma administrativa. E isso que a senhora falou dos CCs, rever isso, aí ficou meio cortado, está sendo gravado aqui, claro, que tem que ser feito, e tem que fazer. Eu, se for escolhido, vou fazer. Aí, isso aí chegou no Ministério Público. O Ministério Público encaminhou uma recomendação.
né? A promotora de justiça eleitoral, Suzane Helfeld, ela menciona, já havia chegado ao conhecimento dessa signatária, por meio do aplicativo Pardal, de que o referido candidato, na sessão do dia 13 de novembro, havia falado que se o projeto de redução dos referidos subsídios não fosse votado, caso fosse eleito prefeito, mandaria novamente para apreciação da Casa Legislativa. Acho que, na verdade, aqui era 13 de outubro, né? Não 13 de novembro. E aí ela fez uma recomendação. Houve uma recomendação para que não fosse mais repetido esses atos de propaganda e tal. Acontece que depois dessa recomendação, em 29 de outubro, novamente, o candidato e vereador vai lá para a tribuna da Câmara para fazer propaganda eleitoral. Aí ele diz, e vou dizer mais, meus amigos, vou dizer mais, isso depois já da recomendação, mas para os senhores, vou dizer mais, gravo o que estou dizendo, se Deus e o povo me escolher para ser o prefeito vereador, eu vou mandar de volta o projeto para o ano que vem, para a Câmara que vem. E a senhora, enfim, aí ele segue. Aí depois ele diz, eu estou dizendo e vou reafirmar, são duas pessoas que podem ter esse benefício. Espera aí, duas, eu sou uma delas, estou concorrendo, se o povo me escolher, sou eu. Aí, enfim, então nós entendemos que essas manifestações, sempre fazendo referência ao que ele vai fazer, se for eleito como prefeito, que ele é candidato a prefeito, enfim, sempre essas manifestações, elas caracterizam, na verdade, propaganda eleitoral, e não exercício do mandato eletivo de vereador. E nós juntamos jurisprudências do TRE, que mencionam exatamente isso. Dizem que, por exemplo, a imunidade parlamentar, na ementa aqui do recurso especial eleitoral 1063, de 2015, diz, a imunidade parlamentar não constitui princípio absoluto, nenhum princípio ou garantia constitucional é restrito e não pode ser invocado para se sobrepor ao evidente exercício abusivo do mandato eletivo, a fim de beneficiar ou prejudicar determinado candidato. Diante disso, nós entendemos que houve realmente a conduta vedada do artigo 73, inciso 2 da Lei das Eleições, que é se utilizar ali dos serviços materiais que estava utilizando ali da Câmara, custeados pelo governo, no caso legislativo, esquecendo as prerrogativas consignadas nos regimentos e normas dos órgãos que integram, razão pela qual não merece reforma a sentença nesse ponto, no ponto em que houve a condenação à sanção de multa. Por outro lado, em relação ao recurso dos representantes, no sentido de aumentar, aumentar a sanção, nós entendemos que não houve gravidade, e isso foi até reconhecido pelo próprio representante em determinado momento, que ele menciona isso, né? Porque aqui existe também a questão de abuso de poder, né? Então, querer condenar em inelegibilidade ou coisa do gênero, né? Então, não existe essa gravidade suficiente para afetar a normalidade e a legitimidade do pleito. E os próprios representantes, eles falaram, assim, eles mencionam no recurso. O proveito eleitoral foi escandaloso, mas insuficiente para ganhar uma eleição que já se demonstrava decidida. Ou seja, utilizando os meios vedados do artigo 73 da Lei das Eleições, tentou virar o jogo, utilizando de arma que o adversário não possuía à sua disposição, havendo assim, como dito, uma verdadeira disparidade de armas. Mas eles mesmos falam, né? Mas insuficiente para ganhar uma eleição que já se demonstrava decidida. Então, em virtude disso, nós entendemos que está adequada e suficiente, não há como se caracterizar como abuso de poder para aplicar sanção de inelegibilidade, e está adequada e suficiente a condenação à vida no sentido da aplicação da sanção pecuniária por conduta vedada. Então, nós estamos opinando pelo conhecimento e desprovimento dos recursos. Muito bem. Com a palavra, o eminente relator, desembargador Gustavo de Effenteler. Eminente presidente, eminentes demais integrantes desta corte, eminente doutor Fábio, procurador regional eleitoral, ilustríssimo doutor Rogério, a quem saúdo, não só pela sua presença, pelo seu retorno, voltando de férias, estimados, queridos servidores do Tribunal Regional Eleitoral, e uma saudação especial a todos aqueles que acompanham a nossa sessão via YouTube. Senhor presidente, demais colegas, assiste inteiríssima razão ao eminente procurador regional eleitoral, doutor Fábio. O meu voto está seguindo precisamente a linha preconizada por ele. Eu começo afastando as 4 preliminares articuladas pelos fundamentos que já estão postos no voto que já foi disponibilizado aos colegas, inclusive me apoiando em jurisprudência desta corte e de outras. E no que atina ao mérito, são 2 recursos cruzados, de representante e representado. Não restam dúvidas de que o representado, então candidato a prefeito, no exercício do seu mandato de vereador,
extrapolou, desbordou do razoável nas suas manifestações através da tribuna presencial ou virtual da Câmara de Vereadores de Ibirubá, utilizando essa estrutura material da Câmara de Vereadores em benefício próprio e não se limitando a pronunciamentos na sua condição de vereador, mas sim a fazer propaganda política em favor da sua própria candidatura. Já no que atina ao recurso cruzado dos então representantes, originariamente representantes, também assiste razão ao Dr. Fábio, porque eu entendo que a sentença andou muito bem ao se limitar a fixar a sanção de multa pela conduta do então candidato a prefeito e vereador do município de Ibirubá, não havendo razão, dado o princípio da proporcionalidade, não se detectando gravidade capaz de ir além da sanção de multa e dar guarida à pretensão destes recorrentes no sentido de caçar registros e decretar inelegibilidade do então vereador, candidato a prefeito, que andou mal no exercício do seu mandato e desbordou, como eu disse, dessa sua condição de vereador para fazer uso da tribuna em proveito próprio. Desta forma, senhor presidente, seguindo a linha do parecer ministerial, eu estou desprovendo ambos os recursos. Perfeitamente. Consulto os colegas se alguém deseja fazer qualquer manifestação de voto. Não havendo, então, recurso 060-0308/23 de a unanimidade, afastada preliminar, negaram provimento aos recursos. O próximo é o recurso 060-0241/25, procedência Erval Seco, relatoria do eminente desembargador Thompson Flores, recurso apresentado por coligação Erval Seco nas mãos do povo. Passo a palavra ao eminente procurador, doutor Fábio Venzon. Pois não. Antes de passar a palavra ao eminente procurador, apenas queria esclarecer que é um caso de perda de objeto. Perfeitamente. Doutor Fábio. Senhor presidente, revelando sessões, exatamente o que eu queria dizer. Eu iria complementar o parecer, porque aqui não houve condenação em multa, mas em astrentes. A retirada da propaganda, né, e astrentes. E não tem notícia aqui de descumprimento da decisão que pudesse fazer incidir as astrentes e aí ensejar a necessidade de confirmação da decisão. Então, como não existe essa notícia de descumprimento da decisão, nós também estamos aqui agora complementando o parecer, opinando, então, pela perda do objeto, ausência superveniente do interesse recursal, então não conhecimento do recurso, na eventualidade de ser conhecido, nosso parecer é pelo desprovimento. Muito bem. Com a palavra, o eminente relator, desembargador Thompson Flores, que já anunciou sua posição. Senhor presidente, a matéria é muito singela, como bem destacado pelo eminente procurador. O meu voto é por julgar prejudicado o apelo por perda superveniente de interesse processual. Perfeitamente. Consulto os colegas se alguém deseja se manifestar. Então, recurso 060-0241/25, a unanimidade julgaram prejudicado o recurso por perda superveniente do interesse recursal. O próximo é o recurso 060-095756, de Rio Grande, relatoria do eminente desembargador Amadeu Butelli. É um recurso apresentado pelo doutor promotor eleitoral. Com a palavra, o eminente procurador, doutor Fábio Venzon. Senhor presidente, novamente renovando as saudações, os autos veiculam recurso eleitoral interposto pelo Ministério Público em face de sentença, relatada pelo juiz da 63ª Zona, que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na representação ordinária, da qual foi proposta com base na conduta descrita no artigo, conduta vedada, descrita no artigo 73, inciso 3 da Lei 9.504, que é relacionada ao uso de servidores, né, para a campanha. Sob o fundamento de que o candidato representado, Júlio César, na condição de vereador, utilizou os serviços de servidores públicos, ocupantes de cargos comissionados na campanha eleitoral, durante o horário de expediente da Casa Legislativa. Esse era o argumento, a sentença foi de procedência recurso do Ministério Público. Pois bem, o parecer aqui é do Dr. Pumes, e ele menciona aqui no parecer, determinado trecho do parecer, o que segue. Ele menciona que
Então, segundo, no caso dos autos, não obstante a prova trazida pelo Ministério Público Eleitoral indique que os servidores vinculados ao gabinete do recorrido efetivamente trabalharam na sua campanha eleitoral, fato inclusive tornado incontroverso, dado o seu reconhecimento na peça defensiva, eis que existe dúvida razoável sobre a utilização dos servidores públicos durante o horário de expediente, pois, como alegado na contestação, os ocupantes de cargos comissionados, conquanto tenham que cumprir carga horária de 6 horas diárias, têm flexibilidade no cumprimento desta, o que não lhes impede de trabalhar um período na Câmara e outro no comitê de campanha. Soma-se a isso a restrição imposta pelo decreto legislativo expedido em razão da Covid, que restringiu o acesso à Câmara de Vereadores a apenas 2 servidores simultaneamente por gabinete, e que limitou a atividade ao turno único de segunda a sexta, das 13 às 19. Isto é, as atividades praticadas no período da manhã, nas datas informadas, não denotam nenhuma ilegalidade, e aquelas registradas pelas dirigências dos agentes da Brigada Militar no período da tarde, de igual forma, não indicam ilegalidade, pois não há registro de atuação simultânea de todos os servidores no comitê de campanha, mas sim de atuações individuais esporádicas, as quais são permitidas, haja vista a flexibilidade de horário antes referida. Desse modo, tem-se que a prova aportada aos autos não pode ser considerada suficiente para atrair a grave sanção prevista para a conduta de abuso de poder político, ou conduta vedada também, até porque não se vislumbra no ato impugnado a potencialidade de quebra da igualdade dos competidores que a legislação eleitoral visa evitar, porque ele entendeu que não está comprovado, na verdade, né? Se houvesse a comprovação, claro, haveria quebra, mas no caso, não estaria comprovado efetivamente que os servidores eles trabalharam, até por causa dessas questões da Covid e tal, de alteração, não poder todos eles estar no mesmo horário lá, enfim. O entendimento foi esse. Importante referir ao fim que não procede pedido subsidiário de anulação de sentença para fins de instrução processual, pois não se depende da leitura do deciso nenhum vício de procedimento passivo de anulação, não tendo sido demonstrado demais a utilidade da prova e o prejuízo decorrente da sua não produção. Exposto o Ministério Público opina pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Muito bem. Com a palavra, o eminente relator, desembargador Amadeu Butelli. Senhor presidente, renovadas as saudações, o voto vai exatamente na linha preconizada pelo Dr. Fábio Venzon, com relação ao pedido alternativo do recorrente, no sentido do pleito de anulação da sentença para a reabertura da instrução e produção de prova acerca do eventual abuso de poder político noticiado. Eu apenas faço um pequeno acréscimo com relação a outra argumentação inicial do recurso, que seria o exercício de conduta vedada por parte do então vereador Júlio César Pereira da Silva, conduta essa prevista no artigo 73, inciso 3º, da Lei 9504/97, sendo que a vedação ela é específica para aqueles agentes públicos pertencentes ao poder executivo, ou seja, não se aplica aquela regra, em razão dos princípios da tipicidade e da estrita legalidade, aos casos envolvendo agentes públicos de outros poderes. E de forma, então, que, acolhendo na íntegra a argumentação do Procurador Regional Eleitoral, encaminho o voto, senhor presidente, pelo desprovimento do recurso. É assim como voto. Perfeitamente. Consulto os colegas se alguém deseja fazer manifestação de voto. Então, recurso 060095756, a unanimidade negaram o provimento. Colegas, encerrada... Presidente. Pois não, desembargador. Se me permite, claro, aproveitando a esteira do desembargador Armínio com amenidades, mas com muito júbilo para todos nós, eu gostaria de fazer 2 registros, tá? Embora já conste da página do TRE, mas tornar público a todos aqueles que nos ouvem que o nosso querido diretor executivo da escola, desembargador Dallagnol, foi eleito vice-presidente do CODERJ, né? Conselho das Escolas Judiciárias Eleitorais, né? O que muito orgulha a todos nós deste Tribunal do Rio Grande do Sul, né? Desejando a ele pleno sucesso, né? A exemplo de como foi a sua gestão à testa do tribunal. E o segundo registro que eu gostaria de fazer é que ontem, na 0 hora, nós tivemos o prazer de ler um excelente artigo, como de hábito, da nossa querida coordenadora executiva da escola, que é a doutora Débora Vicente,
em que ela faz um relato acerca das mulheres na política, esta dificuldade toda, né? E um artigo muito interessante que recebeu na contracapa do jornal, chamando a atenção, um chamado para a leitura do seu artigo. Então, os meus cumprimentos ao desembargador Dallagnol e à doutora Débora por o artigo e a assunção do cargo, que, evidentemente, eu acho que é um orgulho para todos nós. Era isso, presidente. Muito bem, perfeitamente. Penso que esse seja o pensamento de todos os colegas. Realmente, o desembargador Dallagnol vai honrar o nosso tribunal lá, a nossa escola, junto à Escola Nacional. A presidência ficará a cargo do desembargador Valdir, de São Paulo, e teve a feliz escolha de convidar o nosso eminente colega e amigo Jorge Dallagnol, desembargador Jorge Dallagnol, e como muito bem referiu o desembargador Silvio Moraes, certamente isso será motivo de orgulho, é motivo de orgulho para todos nós, do Tribunal Regional Eleitoral e também dos gaúchos, por que não? E também li o artigo da doutora Débora e tive a oportunidade de cumprimentá-la, porque realmente é um histórico muito interessante sobre o processo de votação, de participação feminina no processo eleitoral. É verdade. Bem, colegas, nós temos ainda só rapidamente o processo administrativo, que é o 0002886732196218000, relatoria do eminente desembargador Armínio da Rosa, a função de corregedor está propondo o nome da doutora Samira Rezete Bernardi para exercer a titularidade da jurisdição eleitoral da 52ª Zona a partir de 26 de fevereiro de 2021. O eminente corregedor está no seu voto, que disponibilizou na rede, justificando, inclusive, nesse caso, com que eu concordo integralmente, a desnecessidade de publicação do edital, já que são 2 magistrados na comarca, e um está encerrando a jurisdição, e a jurisdição criminal está vaga. Então, de modo que está propondo, o desembargador Armínio está propondo o nome da doutora Samira Bernardi. Consulto a corte se estão todos de acordo, estando, então, o recurso já nominado, já o número dele, né? O resultado é que acolheram a unanimidade o nome da doutora Samira Rezete Bernardi para a jurisdição eleitoral da 52ª Zona a partir de 26 de fevereiro de 2021. Colegas, a nossa próxima sessão está prevista aqui para 10 de março. Foi um pedido pessoal meu, eu justifiquei perante os colegas, para esta sessão se realizar a primeira dela a partir de 10 de março. Felizmente, o motivo que ensejou aquele pedido não se confirmou por orientação médica, então eu estou plenamente liberado, de modo que se algum dos colegas tiver qualquer dificuldade com as datas, porque nós comprimimos as datas, temos possibilidade de reagendar ainda, e conversaremos com o doutor Rogério, de acordo com o edital, reagendar as sessões para a primeira semana de março. Então, se algum dos colegas tiver alguma dificuldade, solicito que me encaminhe no privado depois a manifestação, e aí nós podemos reagendar alguma sessão, porque já não haverá mais aquele motivo de impedimento até o dia 10. Então, é isso. Por enquanto, a sessão fica marcada próxima, 10 de março, 10 horas, mas estou aberto a qualquer proposta dos colegas para, na primeira semana de março, reagendarmos alguma, se houver dificuldade. Tá? Agradeço muito a participação de todos, desejo a todos um ótimo dia e um ótimo dia de trabalho também. E até a próxima sessão, se Deus quiser. Muito obrigado. Bom dia, até. Bom dia.